Baião Binário, programa de Evásia, com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Na verdade, está de noite, mas a gente vai fingir que é bom dia porque a gente está gravando. Bom dia, mais um Baião, episódio número 75, números emblemáticos. Gosto de números terminados em 5, assim, números terminados em 25, eu gosto. Múltiplos de 25. Boa. Vamos lá, episódio 75 de uma coisa que a gente não imaginava que pudesse chegar no 2, é uma vitória. Se tem alguém aí assistindo, parabéns, você é um vencedor, uma vencedora. Se você assistiu todos, então, meu Deus. Nossa, deixa eu passar aqui na Mastertech que a gente te dá sociedade. Comenta isso, comenta aqui no chat. Deixa o seu like, comenta aqui em cima. Boa. Boa. Episódio 75 e eu fiz uma marmita gigantesca. Gigante. Trouxe aqui 9 notícias. A gente vai falar de crochê, vai falar de métricas para, enfim, avaliar projetos educacionais, habilidades do futuro. Vamos comparar Stanford e Harvard nas medidas para combater Covid. Falaremos de um professor que estava de saco cheio do ensino remoto. E, por fim, falaremos de uma pesquisadora, uma cientista que descreve para a gente em 10 passos aqui por que a vacina foi possível em prazo recorde. Marmitão. Marmitão. Bastante mistura. Boa. New York Times. Semana passada eu chego e vejo essa reportagem. Em tempos de estresse, fazer crochê, tricotar, dá calma e nos conecta com outras coisas. Foi que interessante isso, né? Porque o assunto começou a me perseguir. E aqui, especificamente, dizem que na pandemia, se você colocar tricô e pandemia no Google, tipo, teve um boom de tricô. Você está sabendo disso? Não? Tricô, crochê, bordado. A irmã da Bia estava bordando. A turma está fazendo, está estudando uns negócios assim. Exato. Achei interessantíssimo. Comecei a ler a reportagem do New York Times sobre tricô e tal. E como isso, de alguma forma, a gente já falou desse processo, né, de imersão criativa, incubação criativa. E o fato de você entrar no processo de tricô, você entra num flow, né? Mas aí eu falei, calma aí. Eu estava acabando de pensar nisso e tinha lido uma reportagem antes dessa. Eu falei, meu, o tricô está me perseguindo. Eu cheguei numa segunda reportagem sobre tricô do El País da Espanha. Essa garota, Pepita Marinha, ela largou o trampo dela na Price e ela montou um negócio com 10 mil euros, que é um negócio de vender lã para tricô, artefatos para tricô. Hoje ela fatura 15 milhões de euros. Essa garota aqui, Pepita Marim, com 23 anos, saiu da Price Waterhouse e montou um negócio de tricô. Eu falei, caramba, calma aí, por que leva alguém a sair de um trampo legal, super requisitado assim, para abrir um lance de tricô, né? E ela conta a história dela, ela e o sócio montaram, tem aqui uma história de empreendedorismo super legal. Ela fala de onde ela compra a lã, que compra do Peru e tal. Esse negócio ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, tricô, por que isso efetivamente virou uma febre, né? Ela trabalha numa empresa tipo a Mastertech, tem 30 pessoas, ela e o sócio que tocam tudo, uma história muito parecida com a nossa. Só que ela vende isso, vende lã, vende agulha, essas coisas todas, e a gente não, a gente vende cursos, vende educação. E por que eu estava com esse negócio na cabeça? Foi pandemia, tricô, a garota que fez uma empresa de tricô. E aí eu tinha lembrado que a gente tinha colocado esse assunto na cura. Como o crochê mudou a vida de homens encarcerados. Ou seja, na mesma semana, foi uma questão de 2 dias, vários assuntos vieram para mim. E aqui Isso esse chama documentário... cookies, Fábio. Isso chama cookies, indexação, chama internet. Não, cara, não chama, sabe por quê? Porque as notícias são da semana. As notícias do New York Times do El País, pode ser que tenha cookie, internet, mas elas são recentes, são da Covid agora. E essa estava na cura... É um zeitgeist. Tricô está no zeitgeist. Exato. E aqui eu peguei a notícia do crochê que está sendo ensinado nos presidiários, nos presídios. E se você vê o documentário, lê a reportagem, foi surpreendente, porque as pessoas achavam que ninguém ia se engajar no treinamento.
Fofo. E esse assunto nos diz muito respeito, porque a gente tem iniciativas previstas para serem aplicadas em presídio. Tudo isso me deu uma combustão mental. Falei, calma aí, cara, crochê, tricô, padrões, tal, isso tem a ver com lógica, né? E eu falei, deixa eu pesquisar o que tem de crochê, lógica e programação. Se você fizer isso, você vai se surpreender, cara. Esse documentário, quem não assistiu, assista. Ou seja, como é que começou esse baião? Uma reportagem do New York Times falando sobre crochê para a gente controlar a ansiedade. Aí eu pego e emendo numa reportagem do El País de uma empreendedora, mulher jovem, que monta um negócio Hoje de é crochê. Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, esse caso da Pepita Marinha, ela montou um negócio super bem sucedido, faturando milhões, indo contra a maré, certo? Ela foi contra a maré, pô. Montar um negócio desse numa época digital, completamente contra a maré. Esse curso no presídio também é contra a maré. E aí, tem aqui depoimentos, se vocês puderem, vejam um documentário, só que eu fui fazer uma segunda pesquisa, eu estou intrigado com esse assunto. Aí eu pesquisei mais para trás, e é o que eu achei, tricô é programação. Cara, é sensacional. Se você começa a buscar papers, vídeos, reportagens, tem um monte de canal que vincula tricô com programação, justamente pelos padrões, pela forma como as coisas se dão, pela capacidade de você fazer redes neurais, de como a matemática disso é muito parecida com a matemática de código. E aí essa doutora Matsumoto, Elisabetta Matsumoto, ela faz as associações de por que tricô e programação são parecidos, assim. Eu achei extremamente interessante para a gente, que vai ensinar agora pensamento computacional, e eu pensei muito em a gente trazer alguém que é especialista em tricô para fazer essa associação. É muito interessante, veja que maluco isso, né? E aí, quando você começa a entender a forma das tramas, tal, a matemática das tramas é muito parecido com um código, né? A forma de você fazer um código com aquela agulha. Você bota uma informação de cada vez, meio como se fosse binário, inclusive, né? Sensacional, né? Estou um pouco em choque até. E se você parar para pensar em programação 3D, né, em você ter que construir coisas, talvez exista. E, aliás, você não sabe o que eu lembrei? Ada Lovelace, Fábio Ribeiro, teve a inspiração de cartões perfurados num tear, onde ela tricotava Pois tapete. mas é isso. Porque ela olhou o padrão e ela percebeu que conforme ela mudava a placa de entrada, mudava o padrão e mudava o tapete de saída, e ela falou, então, peraí, se eu trocar, porque, né, o tear... Você já viu o tear manual de lã? Já. Você troca quais são as sequências, né, de pontos que tem e deixa 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E quando você empurra, a lã vai ou não vai. Certo? Exato. Aqui nessa reportagem inventou essa parada século XVII, com teatro. Exato. Bom, vamos lá. Eu peguei 4 reportagens, né? Eu peguei a reportagem do New York Times, que fala de controle de ansiedade, peguei uma de empreendedorismo e cheguei nessa especificamente que vincula uma coisa com outra. Cara, a gente fala muito de ensinar programação de jeitos alternativos, pensamento computacional de jeito alternativo. É muito louco que as pessoas se engajem em tricô e, assim, é mais complexo do que programar, inclusive. Exige muito mais concentração, tal. Você não pode fazer tentativa e erro com tricô, você não pode apagar um código, você não pode desfazer um nó ali, uma trama, tal. Exige muito mais concentração e muito mais, diria, o seu próximo passo tem que ser muito mais bem pensado, digamos assim, porque senão você vai errar e vai fazer uma coisa completamente inviável e você vai perder um tempo gigantesco. Ou seja, o tricô não permite o erro, né? Você tem que pensar muito claramente. Você tem que fazer tudo, né? Pô, nisso, programação, você apaga só aquela linha. No tricô, você tem que destruir. Exato. Eu fiz bastante tricô com a minha avó. Era tão triste que ela falava, esse ponto tá errado. Ela tinha que descoisar tudo. Ela puxava. Exato. Pensa no modelo mental disso, de quantas pessoas habilidosas com tricô que poderiam se converter em programadores ou programadoras, tá? Esse programa da penitenciária é muito interessante, assim. Eu achei tudo isso sensacional, me deu um mind-blowing. Eu quis trazer para você, porque eu achei que você ia gostar. Não, e conecta com Ada Lovelace. Tipo, é tudo a mesma coisa, né? A gente ficou criando essas... Ah, isso aqui é coisa de vovó, isso aqui é coisa de adulto. Não, é tudo junto, velho. A 5-year study of Math and Mechanics of tricô. 5 anos estudando a mecânica e a matemática do tricô. Você vê que Lace é renda, né? Que louco. Lovelace. Sabia disso? Lace é renda? Não, Lace é renda. Lace tem a ver com... Se você digitar Lace no Google e colocar no tradutor, Lace é renda de tecido.
Que louco. Então, Lovelace... É tudo muito louco isso, cara. Nossa, E renda pode ser, engraçado. ó, Achei super interessante. dinheiro, distribuição de renda. Sim. O ponto é, Semana de Pensamento Computacional da Mastertech, a gente vai fazer várias abordagens 30 alternativas de de novembro. ensino computacional e certamente falaremos de tricô. Estudaremos para isso, mas pensem aqui no tricô como um mecanismo de saúde mental, mas também como de uma base do ensino de lógica e de pensamento computacional. 4 reportagens interessantes para a gente poder dividir com vocês. Vamos lá. Segundo ponto do nosso baião, aulas na pandemia. 4 problemas do ensino online apontados por um professor que anunciou desistência ao vivo para alunos. O professor pediu a conta, cara, ao vivo. Ao vivo. Professor espanhol, Juan Francisco Baldeón, saco cheio, 17 anos dando aula, já tinha familiaridade com o ensino remoto, chegou no teu limite. E ele elencou os 4 motivos que fizeram ele ficar de saco cheio e desistir do ofício dele. E, cá, a gente vai se reconhecer. Desconexão com os alunos. O Peru é um dos países com as taxas de mortalidade mais altas pelo coronavírus, viveu um isolamento social obrigatório entre abril e outubro, fazendo com que, a semelhança do Brasil, as aulas fossem para o ambiente virtual. Baldeón explica que, durante a aula que o fez perder a paciência, os alunos não haviam feito as leituras exigidas para o dia. Um deles gravou o momento em que o professor reclamou da falta de participação da turma. Ou seja, isso acontece toda Todo dia. aula. Toda aula. Quase ninguém se prepara para uma aula remota. Quase ninguém. É fato. A gente tem dado aula a pandemia inteira. Segundo ponto. A ausência da resposta não verbal dos alunos. Você acabou de falar isso antes do baião, cara. Ah, meu Deus. Alguém tem alguma pergunta? Ele falou que ninguém sequer, assim, as pessoas não ligam a câmera, ninguém interage, poucas pessoas fazem isso. Não há motivação no grupo. O desinteresse pelas leituras acontece também nas aulas presenciais, ele pondera. Mas ele acha difícil replicar nas aulas virtuais a motivação que acontece dentro de sala de aula. O processo de aprendizagem é coletivo, defende ele. Os alunos que não são naturalmente afeitos à leitura perdem o incentivo de participar porque não têm a pressão dos colegas. Total. Ele está falando da pressão social aqui. E, por fim, carência de espaços de estudos. Ele fala que muitas pessoas na pandemia têm estudado, enfim, dividindo o celular, na rua, no supermercado, fazendo compra, cuidando da criança. Me chamou a atenção o fato dele ter chegado ao limite do estresse, de ter manifestado a sua demissão ao vivo e elencado esses pontos. Porque a gente tem dado aula na pandemia, cara. É extremamente estressante dar aula para uma série de câmeras desligadas, tentar fazer malabarismos para engajar as pessoas, perguntar e não ter resposta. Qual o seu depoimento? Eu consigo entendê-lo. Totalmente, eu também, Fábio. Eu acho que uma das coisas que eu tomei algumas decisões esse ano e uma das coisas que me deixou bem desmotivada foi isso, Fá. Não tenho a menor dúvida, assim, a minha percepção de o que era da aula, o que eu queria fazer mudou muito nessa pandemia. Eu me desconectei bem do ofício, não acho que a ponto como o nosso colega aqui, mas é que no virtual fica mais caricato, né, Fá? Tipo, a pessoa quando está no presencial, ela finge, pelo menos. No virtual, ela fecha a câmera, ela fica calada, Fá, e ela vaza. Aí aparece tipo, ai, professor, então, eu estava aqui o tempo todo, mas a minha conexão falhou, o que tinha que fazer mesmo? Tipo, você não estava aí, cara, você não estava aí. Ou manda uma mensagem no WhatsApp e fala, sabe, para mim é muito duro, assim, eu consigo reconhecer ela, eu acho que a gente conseguiu arrumar alternativas, a gente está dando aula em dupla, a gente está tentando fazer atividade, eu acho que a gente tem conseguido manter uma conexão. E a gente ainda não tem problema de conexão, hein, Fá? Que é outra coisa. Como os nossos alunos são corporativos, a gente não tem muito esse BO do tipo, minha conexão falhou. Não existe isso, porque o cara está em horário de trabalho na conexão do trabalho. Então, enfim, eu tô totalmente simpatizada com o Baldeón. Sim, engraçado isso, né? Porque que maluco, né, que é o mundo. Uma das coisas que mais se preconiza hoje na prestação de serviços é colocar o usuário no centro. O que mais um professor tenta fazer durante uma aula é colocar o aluno no centro. É colocar a porra do aluno no centro. Ele briga por isso, ele está manifestando isso. Tudo que ele manifestou é: eu quero que você participe. E é interessante que a gente, como consumidor, quer estar no centro de tudo, mas não na educação. Você já percebeu que gozado isso, né?
A gente quer estar no centro de toda a experiência, a gente reclama quando alguém não atende a gente rápido, a gente reclama no supermercado, a gente reclama na telefonia, a gente reclama na internet, mas a gente não reclama nisso. Na verdade, a gente não quer que coloquem a gente em evidência em educação. É muito louco que a gente paga por educação e a gente não quer consumir ela do jeito que a gente consome outras coisas. Se você chegar num restaurante e ninguém olhar na tua cara, se o garçom te der o cardápio com a cara fechada, demorar para te atender, você vai ficar puto. Mas numa aula não tem essa preocupação. Isso para mim é muito contraditório, isso dá muito um tom de como a gente trata a educação como uma obrigação. Essa é a triste verdade. Confesso que fiquei sensibilizado pelo professor Aldeon. Eu também fiquei pensando quanto, né, esses alunos também estão passando. Assim, eu empatizo com todo mundo, né? Tipo, o aluno é difícil, ele está na casa dele, tem um milhão de coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente pode ser sincero e transparente, né, Fá? A minha sensação é que tem, enfim, eu compartilho desse sentimento dele. Não dá para estudar, não dá para estudar. Não estou ali. Agora, me esconder atrás de uma sigla, de uma câmera, é muito duro, muito ruim. Exato. Continuamos em educação. Um artigo da Vox sensacional para quem gosta de educação. A melhor forma de melhorar a escola? Invista em professores. Boa, isso aqui é nossa tese há pelo menos 3 anos. A gente, na Mastertech e na Somas, nosso braço social, sempre pensou o seguinte: a gente é pequenininho. Se a gente for desejar, planejar alguma iniciativa em educação, onde é que se a gente fizesse uma metáfora com a acupuntura, onde é que é o ponto mais sensível, onde a gente vai colocar uma agulha e vai fazer um efeito de minimizar uma dor? Esse estudo aponta caminhos, cara. É um estudo de organismos mundiais. Estudaram 150 intervenções educacionais. E aqui eles desmistificam várias coisas, cara, sobre programas educacionais, coisas que funcionam e não funcionam. Esse estudo ele é desdobrado, tem links nessa reportagem que nos leva para outros caminhos, mas qual que é o lance, né? A gente tem iniciativas clássicas em educação que envolvem educação pública e privada, construir escola, dar material didático, melhorar o uniforme e tal. As descobertas desse estudo do Banco Mundial, elas são muito impressionantes. Primeiro, o que eles falam, uma das grandes dificuldades que existem em programas educacionais é que a gente não tem métricas que equiparam os estudos, os impactos dos estudos. Cada um que faz uma iniciativa educacional... E o que é aprendizado, né, Fá? Acho que também tem um lance assim, o que é uma educação efetiva também? Exato. É exatamente isso. Não tem como a gente saber o impacto, por exemplo, as pessoas calculam o impacto de forma muito local, né? Elas aplicam na escola, na África, no Brasil, e medem com as suas próprias lógicas naquele local. Mas eu não sei, efetivamente, do ponto de vista global, como é que eu equiparo? Se eu tiver R$1 para investir, onde é que eu invisto com mais eficiência? $1, aqui no caso. Essa é a lógica. E disso, essa falta de comparabilidade entre as métricas, o Banco Mundial tem criado uma métrica para tentar equiparar todos os projetos, que é a chamada LAYS, que é Learning Adjustment Years of Study, ou seja, o quanto que uma medida educacional dessa melhora a qualidade do ensino. Vou chegar lá. Aqui ele explica por que é difícil comparar, por conta disso que eu falei, cada um escolhe a sua própria métrica. Então, e é difícil você saber, efetivamente, quais são os principais pontos a se tratar. Qual que é o lance, cara? Eles começam a comparar as iniciativas educacionais que são as menos ineficientes, assim, e isso contradiz o que a gente acha sobre educação. Então, por exemplo, o que eles falam que distribuir material didático é pouquíssimo eficiente, quase não muda nada em termos de aprendizagem. Quase não muda nada. Ao contrário, você educar os pais sobre a importância da educação, que é baratíssimo, tem um altíssimo impacto. Não. Treinar professores tem altíssimo impacto. Por quê? Porque professores, de alguma forma, multiplicam aquele aprendizado, né? Aqui tem um gráfico do Banco Mundial, que eles fazem comparações entre os diversos países. A barra maior, a barra total, é a quantidade de anos que as crianças passam na escola. Então, o Brasil está ali localizado, o Brasil é a penúltima barra. Ali, tá vendo? Né? A gente tem os 12 anos de educação, 12 anos que as crianças passam na escola. A barra cinza, simplificando, é como se fosse o tempo, o quanto isso se reflete em aprendizado real. Então, você vê que em Singapura,
Você tem quase 13 anos de educação Mas e tem um reflete altíssimo 13 nível anos, de né? aprendizado. E, ao contrário, você vê, sei lá, Israel, por exemplo, Serra ali, Leoa. Serra Leoa, tal, esses países que têm baixíssimo de aprendizado, ou seja, você fica muito tempo na escola, mas você não aprende muito, né? Então, a Barra Azul tenta fazer uma Gana. tradução do tempo de qualidade versus Índia. aprendizagem, assim. E aqui tem as 3 intervenções que eles julgam mais eficientes, cara. Olha a primeira: providing information on education benefits. Ou seja, é só você colocar para os pais materiais simples, enfim, impressões que você faz ali, dizendo para os pais o quanto é importante, quais os benefícios de manter a criança na escola. Tem um programa na República Dominicana que é pioneiro não, é exemplar nisso, pioneiro porque todo mundo faz, é exemplar, usei a palavra errada. Mas ele disse que é o seguinte: isso traz ganhos modestos, mas é muito barato de fazer. Segundo ponto, eles falam de uma iniciativa especificamente que não separa as crianças por série, mas por nível de aprendizado. Ou seja, não separa mais por ano 1, ano 2, Não tem ano a ver 3, com ano 4. idade, por exemplo. Tem a ver com outro tipo de coisa, que é você parar de colocar por idade, colocar por nível de aprendizado. E aí, na Índia, especificamente, teve um programa desse, e na métrica, isso se reverteu em mais de 100 pontos de aprendizagem na métrica adaptada. E a outra coisa é você colocar investimento em professores, né, para que eles desenvolvam planos pedagógicos, tal, e assim por diante. Uma boa iniciativa no Quênia apresenta isso. O lance do estudo é o seguinte: o estudo ele tem 150 intervenções educacionais em vários países do mundo. Ele tenta equiparar os impactos de cada um deles. É um estudo brilhante, cara. E é uma tentativa de você criar uma lógica de condensar ali Comparação. iniciativas de educação. Eu gosto muito disso. O que você acha? Não, e tem ordem de grandeza, Fá? Porque eu tenho a impressão que quando você fala assim, o melhor jeito de melhorar as escolas é investir em professores, eu tenho a impressão que é exponencial essa parada, porque quando você investe no professor, você investe numa comunidade que também se torna economicamente ativa, nesses filhos desse professor que ainda não foi. Então, é tipo, não, na minha cabeça é tão antifrágil a decisão de investir num ser humano, porque no último caso, ainda que você não impacte outro, você melhorou a vida daquela pessoa. O que não é verdade quando você investe em livro didático, por exemplo. Então, eu consigo, eu me surpreendo que material didático bom não impacte tanto, mas, ao mesmo tempo, para mim é muito óbvio que investir num humano é melhor do que investir num pedaço de papel. Tipo, muito óbvio. Faz sentido, né? E da mesma Total. forma que o nosso programa de pensamento computacional para professores, ele se concentra na pessoa, né? Porque o impacto da pessoa ele é muito exponencial. É Eu isso. gosto bastante desse estudo. E uma outra forma de ler isso aqui, cara, é que, por exemplo, se você comparar, uma criança no Brasil leva X anos, 5 anos para consolidar um determinado tipo de aprendizado. Ela leva 3 anos e meio em Singapura, por exemplo, se a gente fosse traduzir resumidamente. Uhum. Então, esse estudo tenta comparar o seguinte: quanto tempo você precisa para ter essa qualidade de ensino em todos os países de forma comparável, assim. Com base nisso, você começa a traduzir toda a iniciativa em impacto de qualidade de aprendizado, ou seja, quanto cada dólar investido ou real investido melhora esse processo de aprendizagem, de aprendizado das crianças. Então, de um lado, é bom manter as crianças na escola, quanto mais tempo melhor, por conta de questões sociais, convívio, mas Exato. esse tempo tem que ser qualificado. E como é que a gente consegue medir isso? Eu acho um bom passo, espero que dê certo, da gente criar métricas que permitam investimentos melhores em educação. Eu acho que esse é um estudo bem legal, sugiro muito que as pessoas leiam. Perfeito. E eu acho que tem inspirações até para outras áreas, né? Empregabilidade, afins, às vezes os KPIs não são tão claros. Então, ter esse olhar de fôlego é importante, né, Fá? Exato. Boa. Só educação, você percebeu, né? Crochê, tricô e programação, o professor que ficou puto, estudos educacionais, aqui é ainda educação. Duas Duas universidades universidades. americanas, elas tiveram ali atitudes diferentes em relação à pandemia. E aqui a gente compara estratégias para resolver problemas. As duas foram eficientes, mas são duas estratégias bem opostas. Stanford e Harvard tiveram que lidar com o processo da pandemia. Essas escolas elas têm campus que envolvem moradia estudantil, né? Os estudantes moram no campo, nos campi. E cada uma delas usou uma estratégia diferente para lidar com a pandemia. Harvard, especificamente, foi no diálogo. Ela explicou para os seus residentes: olha, está acontecendo isso,
se a gente tiver esse tipo de comportamento, a gente pode ser mais bem-sucedido do que se a gente tiver esse tipo de comportamento. Beleza, apresentou um panorama ali e colocou prós e contras e contou com a educação e civilidade das pessoas. Já Stanford foi de um lado completamente oposto. Vigilância total, pessoas que te seguem nos campi, você é censurado se tomou alguma decisão, é poder de polícia mesmo assim. E o que eu acho interessante desse lance todo, aqui está explicando, né, as comparações entre os dois métodos para você combater e tentar minimizar os efeitos da pandemia nas estruturas dos campi. Eu queria te perguntar, cara, assim, às vezes a gente acha que tem só uma... Os dois foram muito eficientes no resultado. Eles minimizaram muito o contágio, mas tem duas iniciativas distintas. Minha opinião, eu gosto muito mais da iniciativa de Harvard, que você apresenta um contexto, conversa, educa, trata todo mundo com civilidade e educação e espera que as pessoas reajam à altura. Sou muito contrário a medidas de polícia como a de Stanford, e a gente discutiu isso numa aula hoje, né? Sobre a cultura ágil, onde você pode criar uma estrutura de controle rígido para que as pessoas participem e melhorem ali o resultado final, ou você pode ir para um lado de colaboração efetiva mesmo e fazer com que isso seja mais longevo. Sim. A gente está falando de duas universidades muito especiais, onde o nível de consciência é altíssimo. Para passar lá, Por você mais tem que eu- alguma coisa. Qual que é a tua linha de política, cara? Você vai para o lado do diálogo ou você acha que às vezes é melhor de fato o estilo Stanford ser de você colocar poder de vigilância mesmo? Vou ser polêmica, Fá. Aham. Para mim, se a gente conseguir pensar que isso é uma política afirmativa transitória até as pessoas entenderem, eu não sou contra, não. Fico pensando, transpõe isso para cotas, Uhum. por exemplo. Você acha mais Não, é interessante que eu numa acho que é situação dessa? imediato, Fá. Quando a consequência é muito drástica, eu acho que políticas afirmativas são úteis. Transpõe Covid para cota racial, para cota de gênero na política. Se eu não for vigilante, é que eu discordo da gente fazer só a vigilância sem educar. Mas eu não sou contra a gente adotar uma política paralela, que é, eu vou te vigiar enquanto você está aprendendo. Porque eu não posso correr riscos. Eu não posso esperar você aprender. A curva de aprendizado talvez não venha tão rápido. Que é o que acontece, por exemplo, com cota de mulher em conselho. Eu estava conversando sobre isso agora. Eu não sou contra cota enquanto política transitória. Acho ótimo, inclusive, porque é só assim que eu vou ter representatividade e não representação, Fá. Senão eu só tenho representação. Ai, como o Harvard é fofinho, conseguiu. Olha aqui a plaquinha que representa essa contenção de Covid. Agora, para ter representatividade, talvez eu precise ir um pouco além. Né? Qual foi a efetividade disso? Quantas pessoas tem que dar poder, não tem que dar poder? Então, não sei, eu não sou contra políticas afirmativas transitórias. Acho que faz muito sentido o que você falou, porque hoje a gente vê que os dois deram igualmente certo. Assim, mas pode ser que a gente estivesse aqui lamentando agora o fato de Harvard ter tentado o diálogo e ter dado errado. Então, vamos pensar do ponto de vista probabilístico. A iniciativa de Harvard, ela é bonita do ponto de vista ideológico, mas ela contém um alto risco de dar errado, né? Porque ela depende efetivamente de uma Não, e o dar errado é muito drástico, Fá. E se der errado, é isso. Essa decisão, ela tinha uma equação cujo resultado final ela era muito sensível, né? Então, eles tomaram risco com uma coisa muito sensível, que é o típico uma decisão frágil, né? Stanford optou pelo seguinte, olha, adoraria poder dialogar, mas se isso aqui der errado, dá muito errado, então vamos fechar todas as possibilidades de erro. Então, concordo com você, em algumas situações, a gente precisa ser um pouco mais pulso firme, porque o que está envolvido como saída é bastante importante, é muito sensível e a gente não pode flertar com possíveis erros. Olhando retrospectivamente, eu acho lindo o que Harvard fez. Se eu estivesse na posição deles no momento da decisão, eu estaria muito preocupado se isso fosse dar certo de verdade e assumir um risco potencial de lá na frente ter que justificar uma contaminação em massa, sabe? Perfeito, concordo com você, cara. Perfeito. Ótimo. Boa. Bom, vamos lá. Reportagem da Fast Company, 6 habilidades que a gente vai ter que ter depois da pandemia. Eu simplesmente odeio esse tipo de reportagem. Exato, eu ia te falar, você nunca, eu se tivesse que apostar, nunca apostaria que você ia ter lido essa parada. Pois é,
Eu não gosto mesmo. Eu acho completamente idiota esse tipo de coisa que tenta apontar receitas, tal, de uma forma até vender um comportamento. Mas, filé, né? Até para odiar alguma coisa a gente precisa de repertório. E aí eu vi as 6 habilidades, falei, blá, 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 mas uma delas me chamou a atenção, assim, tipo, adaptabilidade, putz, desde quando isso não Vá. foi, né, uma questão. Motivação, empatia, putz, desde que a gente ruminava em algum lugar tinha que ter empatia. Comunicação, a mesma coisa. As últimas 2, a de baixo, ela é clichêzão, habilidades digitais, não diga que alguém teve que fazer um estudo para isso ainda. Mas a que eu quero chamar a atenção é o self-direction. Porque isso não é comum de aparecer em habilidades, né? Geralmente aparecem essas 5, outras tantas, tal. O mix varia de acordo com quem está fazendo, mas eu vi essa, não gostei do artigo, enfim, para mim não vale muita coisa, esse tipo de coisa, mas eu quis só trazer esse ponto para discutir contigo, porque essa é uma das coisas que a gente valoriza muito. Para mim, eu não sei nem se essa é uma habilidade ou um comportamento, né? Mas eu acho que o futuro, de fato, envolve essa capacidade se a gente tivesse que traduzir self-direction, você traduziria para quê? Para autonomia? Para autoeducação? Para autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento. Tá bom. Autodesenvolvimento. E eu acho que isso daqui, cara, para mim, de fato, é um dos grandes pontos do futuro, o autodesenvolvimento. É uma questão quase lógica e matemática num processo de volatilidade muito grande, de mudança muito grande de tecnologias, comportamentos, de tudo que envolve você estar num espaço de trabalho e ser produtivo e ser eficiente. É muito óbvio que não dá para terceirizar mais isso, né? Não dá para a gente esperar um RH fazer uma régua meio nivelada e aplicar para todo mundo, né? E eu não sei o quanto as pessoas estão cientes disso, e eu acho que isso, de alguma forma, é um dos principais ativos. Quando você percebe que você precisa controlar consigo próprio isso, e assim, as bibliografias de pessoas de sucesso, geralmente, quem obtém sucesso, ponta fora da curva ali, é quem dirige a própria carreira. Ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade do mimimi, né? Todo mundo quer coisa mastigada, me aponta o caminho, me dá 6 passos, tal. Eu acho que a gente vai ter uma desigualdade muito grande de pessoas naturalmente engajadas no seu desenvolvimento e que vão encontrar oportunidades e se desenvolver mais rapidamente, mas a grande maioria, para mim, vai ficar num limbo, vai ficar esperando alguém dizer o que tem que consumir. Deveria fazer. O que você acha disso? Eu acho que essa é uma das habilidades que eu desenvolveria e eu pretendo desenvolver nas pessoas que estão perto de mim, que elas consigam se encaixar e se ver dentro desse mundo e se autoavaliar. Eu acho que é uma coisa muito linda quando você consegue perceber. Só que é uma autoavaliação sem que você seja... Sem que você fique ali só olhando suas coisas positivas. A gente consiga olhar os nossos pontos frágeis, as melhorias. Todas as nossas experiências em autoavaliação têm sido um pouco frustradas, né? Porque as pessoas, geralmente, elas meio que não olham para si com tanta rigidez, né? O que você acha? É que eu acho que tem um lance aqui, Fá, que isso também sempre foi útil, sempre foi necessário, concorda comigo? Sempre foi. Mas a gente está entrando num mundo em que está cada vez mais difícil fazer isso, porque tem muita informação, Fá, tem muita coisa acontecendo, tem muita troca, tem muito conteúdo. Então, como é que eu gerencio esse autodesenvolvimento, sabe? Eu acho que, para mim, tem uma camada que é como é que eu viabilizo que as pessoas consigam tangibilizar, quer dizer, né? Tangibilizar, concretizar isso, porque, beleza, eu estou me autodesenvolvendo aqui, mas cada vez mais eu estou me autodesenvolvendo em muitas habilidades ao mesmo tempo, cada vez mais rápido. Então, acho que gerenciar e dar estratégia nesse autodesenvolvimento é muito maior do que dar autonomia, do que ser responsável e tal. É sobre a gente conseguir suportar as pessoas a tangibilizar isso, sabe? Exato. Mas eu concordo com você. Sempre foi útil, mas vamos retroagir 10 anos no tempo, né? As empresas tinham muito interesse em guiar o teu caminho. Porque ela falou, ok, confiar que as pessoas possam fazer os seus, mas muito não vai fazer. Então, eu pego a rédea disso, ou eu não vou ter um quadro qualificado. Sim. Por isso que a gente tem ciclas extraordinariamente altas. Eu entro naquele ou naquela universidade, eu só contrato uma Mackenzie. Você acabou de falar de Harvard e Stanford aqui.
O modelo Harvard de ser da pandemia é o modelo, não, cada um cuida da tua vida, tal, eu acredito que vocês vão fazer as melhores escolhas. Stanford fala, não, não, não. Tudo bem que você vai fazer, mas eu vou acelerar esse processo. Aqui, cara, o que eu acho que está mais complexo é que os RHs não têm como mais fazer isso. Não tem mais, é impossível fazer isso com qualidade. Concordo. Há 10, 15 anos atrás, ok, era legal. Faz um MBA de gestão ou um MBA de finanças e ok, vamos embora. Hoje não é fazer um curso longo, não. Hoje tem que ser tipo agulha de acupuntura mesmo. Onde é que eu tenho que colocar esse pessoal? Só que isso é muito fluido, é muito dinâmico, é muito variável, é muito errático e é muito específico de cada pessoa em cada área. Então, o RH hoje não tem preparo para fazer isso no nível micro, na rapidez que é preciso para poder causar uma diferença para que aquela empresa consiga ter aqueles benefícios num curto espaço de tempo. Ou seja, é da pessoa. Tem que ser da pessoa. Agora, é uma questão quase como se fosse uma questão econômica. Ou você faz, ou eu vou contratar alguém que consiga se gerenciar sozinho. Concordo contigo, mas hoje é muito mais necessário que isso aconteça, cara. Concordei plenamente. Exato. Odiei o artigo, mas ele trouxe uma reflexão. Por fim, a última reportagem desse baião longo. Então aí, está saindo vacina da Moderna, da Pfizer, dos chineses, dos russos, de todo. Bom, desenvolver vacina é caro, cara. Fui estudar hoje, vacina contra algumas doenças na história da medicina tem casos de 50 anos para você chegar na vacina. O prazo médio para você desenvolver achou, uma vacina... né? Tem coisa que não achou. Sei lá, quanto tempo estão pegando vacina de AIDS? Não achamos. O tempo médio para você desenvolver uma vacina, passando pelos protocolos, pelas fases regulatórias, é em torno de 10 anos. Nossa. E aí, do nada, a gente, em 8 meses, tem uma vacina pronta, né? A pessoa fala, cara, de onde surgiu isso? Como surgiu isso? Vou tomar. Eu sou essa, eu fico um pouco ressabiada. Ai, não quero. Denise Garrett, professora brasileira, cientista, trabalha no Instituto Sabin. Ela explicou, legal, você está cético, mas eu vou te explicar por que isso é possível. Ela lista 10 situações ali, fala sobre o investimento na vacina e tal. Mas, rapidamente, o que ela fala, cara? Sim, tem muito interesse econômico em cima da vacina hoje. E a gente tem tecnologias que aceleraram e muito os estágios 1 e 2, que é para você achar efetivamente, decodificar ali o vírus e testar, fazer testes sucessivos em laboratório para achar aquelas composições químicas mais, obviamente, como se diz, as mais compatíveis para você poder combater o vírus. Então, a tecnologia hoje, de alguma forma, acelerou muito esse processo. E acelerou ao ponto de você poder chegar numa vacina para coronavírus em 8 meses, cara. Isso é assustadoramente rápido. O que ela fala, basicamente, é o seguinte, olha, o mundo tem mudado e, assim, tem possibilidades que hoje são permitidas que não eram no passado. Os protocolos e os frameworks, os planejamentos e organizações do passado são os mesmos de hoje. Só que hoje a gente consegue testar algumas hipóteses de uma forma muito mais rápida. Testar a hipótese, a cultura Lean está na base da cultura Lean, testar as hipóteses. Hoje é muito mais fácil você fazer isso com softwares, sistemas. Sim. E a gente tem treinado isso nos últimos 10 anos. Então, esse susto que as pessoas tomam é completamente plausível, mas ela explica tecnicamente de que as tecnologias disponíveis hoje nos permitiram dar esses saltos evolutivos, cara. E para mim, Fábio, de novo, métodos ágeis. Eu tenho sempre uma trinca num projeto. Escopo, pessoas, né? Quantas pessoas você tem, quanto dinheiro você tem para investir, quanto tempo você tem. Tempo é negociável o quanto antes, eu não posso negociar. Então, eu tenho que ter mais dinheiro. Escopo também não dá para negociar, eu tenho que fazer a porra da vacina. Então, eu vou ter que negociar o quê? Dinheiro! Alguma dessas melecas vão ter que ser negociadas. Não tem como, não tem regra mágica. Então, aqui no caso, como estava todo mundo em pânico, teve dinheiro e muita gente. Então, a gente conseguiu melhorar o escopo. Exato. Acho bem interessante, recomendo que vocês leiam esse estudo, leiam, na verdade, essas razões elencadas pela Denise Garrett e que vocês compreendam que, assim como a vacina demorava 10 anos e hoje é possível em 8 meses, a gente não pode se afixar em processos antigos e simular ali, trazer para o ambiente de trabalho essas convicções, né? Esses vieses de disponibilidade ou essa base pouco atualizada de informações. Hoje é possível a gente fazer coisas em velocidade maior, não porque o mundo é melhor,
É porque hoje existem sistemas que permitem a gente testar essas Engenheiro, Fá. hipóteses com mais segurança. Não Tem se trata de ser troca melhor entre ou pior, equipes, tem Fá. possibilidade. Pensa a gripe espanhola. Quando chegou na Inglaterra, fudeu, porque não sabia que tinha. Agora eu já sei, eu troco, eu mando, eu venho, tal, pá. O mundo mudou muito, né? Exato. A questão hoje são as possibilidades que se abrem. As possibilidades hoje são diferentes, possível adjacente, estudem. Esse foi o nosso baião, cara. Trouxe 6 assuntos para a Sobre? gente Qual é o discutir. tema? Eu acho que o baião é sobre conexões e padrões. Conexões e padrões. Conexões e padrões. No tricô, os padrões de pessoas que hoje assistem aula remota, os padrões de avaliação de estudos acadêmicos, os padrões de pesquisa para desenvolvimento de vacina, as Padrões. conexões que existem entre tricô e programação, as conexões que existem entre tecnologia e ciência, as conexões que existem Das com as habilidades habilidades, de autodesenvolvimento. os padrões para você resolver um problema como Stanford e Harvard e as conexões que você precisa desenvolver com as pessoas para chegar num acordo mútuo com resultado esperado alto. Acho que conexões e padrões. Arrasou, Fábio Ribeiro, arrasou. Obrigado pelo baião de hoje. Número 75, aproveitar que você gosta desses 5. Baião Binário, Exato. edição 75 para vocês. Boa. Boa noite.